Eu sou Pedro Melo, trabalho com desenvolvimento de oficinas culturais orientadas pela cultura pop e geek. Com softwares livres e gratuitos, para levar a informação a todos e contribuir para uma sociedade melhor, sempre ressaltando a importância dos professores e amigos que sempre nos ensinam e ajudam a construir um melhor projeto de vida. Agradeço pelo convite do Sesc Birigui e esse é o Projeto Portfólio, e eu vou contar uma história para vocês. Os programas infantis davam uma verdadeira aventura com muita pintura, trabalhos manuais, animações de stop motion feitas em massinha, com dança, música, figuras como extraterrestres, detetives, piratas, lugares encantados, inventores, culinária, curiosidades sobre o reino animal, enfim, repleto de todas as linguagens artísticas. Os programas de TV de hoje também possuem tudo isso, mas para mim naquela época era marcante e acredito que para muita gente também. Tinha também os programas sobre ciências. Para uma mente curiosa, era uma verdadeira aventura. Eles usavam muitas experiências e humor. Bom, com a chegada dos seriados japoneses Tokusatsu e os animes dos anos 90, esses programas não eram fáceis de assistir igual hoje. A maioria passavam em canais que não tinham em nossa TV. Nós tínhamos que ir na casa da minha avó, do outro lado da cidade, de ônibus. Mais tarde veio o encantamento pelos livros, pela banca de jornal, com gibis, álbuns de figurinha e os mangás, que ainda não eram comuns na época. O legal era as revistas sobre animes, tinham um resumo dos episódios, porque às vezes na TV não passava o desenho em ordem cronológica. Tinha aqueles posters com a imagem dos heróis em ação. Foi mais ou menos aí que eu me dei conta da importância de chegar até a informação. Os livros escolares de matemática e ciências eram os melhores. Sabe por quê? Tirinhas. Eu não era bom em matemática, mas as tirinhas eram as melhores. O livro de ciências e matemática tinham matérias sobre astronomia, experimentações científicas, era um prato cheio, eu ficava horas lendo. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, o convite de uma professora para oficinas gratuitas de informática e serigrafia abriram um novo horizonte. As oficinas eram distantes da minha casa e tinha que pedalar muito. Agora que lembrando, não era fácil, era muito longe, e furava pneu, caía corrente de bicicleta, dava uma trabalheira. Bom, mas era ótimo, porque já era uma aventura e eu ia ficando independente. Naquela época, havia os cursos de informática. Lembro que era uma coisa complicada, eu tinha até medo de colocar o nome nessa tal de internet. Mas uma das coisas que nunca mudou era o famoso joguinho no meio da aula. Era um jogo de ação e era uma motivação para as aulas que às vezes eram maçantes. Tinham aquelas famosas aulas de digitação. Eu ainda lembro da nossa cara quando vimos pela primeira vez um disquete com 5 megabytes. O curso de serigrafia abriu novos horizontes. Foi a primeira vez que desenhar poderia ser uma profissão. Desenhávamos à mão para produzir as matrizes de estamparia. O tempo passou e veio o primeiro emprego na área calçadista, por meio de uma escola técnica. Lá, a importância do desenho foi ainda maior, agora com medidas, porque era um produto. Um outro campo de atuação. Tenho ótimas lembranças. Depois, fui trabalhar na área gráfica, no ramo de embalagens. Fiquei pouco tempo. Por força do destino, acabei virando professor. Sim, professor do mesmo curso de serigrafia que tanto me ajudou.
A primeira coisa que comprei com o meu próprio dinheiro foi um videocassete. Por ser de família humilde, todos ajudavam nas despesas e a situação financeira foi melhorando. Mas somente depois dos 20 anos de idade conseguimos ter em casa um microcomputador e um videogame. Até então, para as redes sociais, eu e meus irmãos íamos nas LAN houses. Uma época incrível, dos canais de música e da cultura marcante. Ficávamos horas jogando em casa, era uma novidade. Eu ainda fico algumas horas na internet jogando. A cultura pop dos anos 80 e 90 também tem uma grande influência na minha vida. Apesar de ter nascido no final dos anos 80, aqui na cidade sempre foi costume no rádio os programas de flashback. Eu ainda não sei explicar o porquê, mas o design dessa época, onde a tecnologia era mais analógica, com visual cromado, letreiros em neon e os filmes com efeitos em chroma key, com super-heróis menos realistas, o som metálico das guitarras sempre me chamaram a atenção desde muito jovem. A carreira de professor foi muito de repente na minha vida. Eu nunca tinha pensado em trabalhar na área. Eu queria trabalhar com desenho, com serigrafia talvez, mas a oportunidade veio como professor de serigrafia. Em um curto espaço de tempo, eu me dei conta da responsabilidade que eu tinha e também do privilégio. Porque vindo de uma família humilde, a adolescência inteira eu tinha corrido atrás de informação. E devido à situação, encontrei por meio de oficinas e cursos gratuitos, ou com parcelas bem baixas, que fizeram toda a diferença na minha vida. Sem perceber, eu acabei conseguindo juntar tudo o que eu aprendi no campo do trabalho com as minhas referências da infância. Eu tinha uma tarefa que era ensinar as pessoas. Era emocionante e também preocupante. Eu queria fazer o meu melhor e gerar para as pessoas a oportunidade que eu havia recebido. Receber informação de forma gratuita para que elas pudessem construir um melhor projeto de vida. Isso me levou a ingressar na faculdade. Trabalhar e estudar não é fácil, precisa de muita, mas muita motivação. Mas eu escolhi um curso que amava, foi o Desenho Industrial, Design de Produto. Mais uma vez, meu mundo se viu repleto de ciências, tecnologia e construções, de protótipos e a matemática. Nessa época, um dos professores me apresentou aos podcasts e surgiu como um mundo maior, cheio de curiosidades. Foi aí que eu conheci o termo geek. Por meio dos podcasts, eu pude conhecer mais sobre as feiras de tecnologias, feiras de games, programação de computadores, videogames, a produção do mundo do cinema, quadrinhos, enfim, a cultura pop fez um boom de conceitos na minha mente. Na época, esse professor me deu um CD gravado, porque a internet não tinha a velocidade que temos hoje. Quero usar esse espaço para ressaltar a importância que um professor tem na vida dos alunos e da comunidade. Com o tempo e por influência dos próprios alunos, as aulas de serigrafia transformaram-se em aulas de desenho. E aí uma coisa curiosa, na época, como ferramenta para roteiro de histórias em quadrinhos, 3 dos alunos do curso me apresentaram a um jogo chamado RPG, Role Play Game. Daí em diante, meu trabalho foi cada vez mais auxiliado pela cultura pop e geek e eu fui ganhando espaço para novos trabalhos e novos projetos. E aí surgiram as aulas de animação stop motion e informática. Eu já trabalhei com oficinas de modelagem em 3D e modelagem manual de biscuit, animação stop motion e animação 2D,
atividades com jogos de tabuleiro, aulas de desenho e história em quadrinhos, escultura de papelão e paper toy, aula de RPG e storytelling, e atividades em diversos softwares open source. Eu acredito que o software possibilita o estudo e ampliação do conhecimento de forma livre e gratuita. Foi design em software livre e corte CNC para marcenaria, esculturas e papercraft, desenho mangá, escultura digital, mas o trabalho que mais gostei foi uma realização de um sonho, um robô gigante inspirado em Tokusatsu, construído com papelão. Hoje estou desenvolvendo um projeto pessoal chamado 80 Pixels no Instagram, e é uma viagem no tempo pelo estilo anos 80, uma mistura da cultura pop com dois personagens chibi, muito fofinhos, com olhos bem grandes e alegres. Também no Instagram e Facebook, na página Pedro Design 7, eu vou registrando o resultado das minhas aventuras pelos trabalhos que vou construindo, por meio das oficinas culturais, experimentação em softwares e uma paixão que tenho, que é a fotografia no smartphone, essa poderosa tecnologia que temos hoje nos bolsos. E ainda para uma comunicação mais direta, tem um canal no Telegram, t.me Pedro Design 7. Sempre que possível, estou atualizando as novidades do mundo digital ou analógico. Quero agradecer novamente ao Sesc Birigui por este projeto tão incrível e nos vemos em uma próxima oportunidade.